Capítulo 1. O que é qualidade de vida no trabalho? O termo qualidade de vida no trabalho, QVT, visa mudar todo o clima organizacional, humanizando o trabalho, individualizando as organizações e alterando os sistemas estruturais e gerenciais. Leva em consideração as necessidades sociopsicológicas dos funcionários. Procura criar uma cultura de compromisso com o trabalho nas organizações que garanta maior produtividade e maior satisfação no trabalho para os funcionários. A qualidade de vida no trabalho refere-se à situação favorável ou desfavorável do ambiente de trabalho de uma organização para seus funcionários. É um termo genérico que abrange os sentimentos de uma pessoa sobre todas as dimensões de seu trabalho, por exemplo, incentivos e recompensas econômicas, segurança no emprego, condições de trabalho, relacionamentos organizacionais e interpessoais, etc. O termo QVT tem significados diferentes para pessoas diferentes. Dentre as definições importantes de qualidade de vida no trabalho, QVT, a que classifica melhor o tema é: QVT é o grau em que o trabalho em uma organização contribui para o bem-estar material e psicológico de seus membros. Pesquisadores provaram que uma boa QVT deixa funcionários psicologicamente e fisicamente mais saudáveis com sentimentos positivos. A qualidade de vida no trabalho influencia, então, a produtividade dos colaboradores, e isso se traduz em lucro, que é o objetivo de qualquer empresa. A QVT não se baseia em nenhuma teoria ou técnica, mas se preocupa com o clima geral de trabalho, o impacto do trabalho nas pessoas e a eficácia organizacional. O objetivo básico é mudar o ambiente de trabalho, o que levará a uma melhor QVT. Isso significa implementar procedimentos ou políticas que tornem o trabalho menos rotineiro e mais gratificante para o funcionário. Esses procedimentos ou políticas incluem autonomia, reconhecimento, pertencimento, progresso e desenvolvimento e recompensas externas. Para isso, é necessário um processo de interação e resolução conjunta de problemas por parte de trabalhadores gerentes, supervisores, trabalhadores. Para resumir, qualidade de vida no trabalho é o grau em que os funcionários de uma organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais por meio da experiência na organização. Seu principal objetivo é criar um ambiente de trabalho propício, onde os funcionários trabalhem comprometidos para alcançar os objetivos organizacionais, resultados, lucro. Capítulo 2. Critérios para medir a QVT. A qualidade de vida no trabalho possui 7 amplas condições de emprego ideais, isto é, aquilo que seria desejável para todos os colaboradores. Os critérios para medir a QVT são: 1. Remuneração adequada e justa. Especifica que os funcionários devem receber remuneração proporcional às suas habilidades, conhecimento, experiência e desempenho. Se a remuneração paga aos funcionários não for diretamente proporcional ao desempenho do funcionário, isso pode levar a um maior descontentamento e falta de produtividade por parte dos funcionários. Existem diferentes opiniões sobre remuneração adequada. Além disso, parte da remuneração poderá vir em forma de benefícios, como plano de saúde, auxílio creche, entre outros. 2. Condições de trabalho seguras e saudáveis. A maioria das organizações oferece condições de trabalho seguras e saudáveis devido a requisitos humanitários ou requisitos legais. Na verdade, essas condições são uma questão de interesse próprio para não sofrer com multas e processos. Mas o funcionário percebe quando a empresa realmente se importa com saúde e segurança ou se está somente preocupada com os possíveis prejuízos da ausência destas. 3. Oportunidade de usar e desenvolver as capacidades humanas. Ao contrário das suposições tradicionais, a QVT é melhorada na medida em que o trabalhador pode exercer mais controle sobre seu trabalho, e o grau em que o trabalho abrange toda a tarefa significativa. Além disso, a QVT oferece oportunidades como autonomia no trabalho e participação no planejamento para utilizar as capacidades humanas. Aqui, a empresa pode dispor de um modelo de gestão que incentiva o aprendizado contínuo do colaborador, concursos, workshops, palestras, intercâmbios profissionais, entre outros. 4. Oportunidade de crescimento de carreira. As oportunidades de promoções são limitadas no caso de todas as categorias de funcionários, seja devido a barreiras educacionais ou devido a vagas limitadas no nível estratégico da empresa. Um programa de QVT normalmente oferece oportunidades futuras para crescimento e segurança contínuos, expandindo as capacidades, conhecimentos e qualificações e, em contrapartida, dá ao colaborador mais responsabilidades e maior remuneração, é claro.
5. Integração social na força de trabalho. A integração social na força de trabalho pode ser estabelecida pela libertação de preconceitos, apoio a grupos de trabalho primários, senso de abertura comunitária e interpessoal e ascensão social. 6. Trabalho e qualidade de vida perceptível ao colaborador. Um programa de QVT prevê a relação equilibrada entre o trabalho, o não trabalho e os aspectos familiares da vida. Em outras palavras, a vida familiar e a vida social não devem ser prejudicadas por horas de trabalho, incluindo horas extras, trabalho em horários inconvenientes, viagens de negócios, transferências, férias, etc. 7. Relevância social do trabalho. Preocupa-se com o estabelecimento da relevância social para trabalhar de forma socialmente benéfica. A autoestima dos trabalhadores seria elevada se seu trabalho fosse útil à sociedade, e vice-versa também é verdadeiro. Por isso, um programa de QVT busca fazer com que o colaborador compreenda a importância do seu papel na empresa e sociedade. Capítulo 3. Princípios de qualidade de vida no trabalho. Existem 4 princípios básicos que irão humanizar o trabalho e melhorar a QVT, que são: 1. O princípio da segurança. A qualidade do trabalho não pode ser melhorada até que os funcionários sejam aliviados da ansiedade, medo e perda de um futuro emprego. As condições de trabalho devem ser seguras e o medo da carência econômica deve ser eliminado. A segurança do trabalho e a proteção contra os riscos ocupacionais são pré-condições essenciais para a humanização do trabalho. 2. O princípio da equidade. Deve haver uma relação direta e positiva entre esforço e recompensa. Todos os tipos de discriminação entre pessoas que realizam trabalhos semelhantes e com o mesmo nível de desempenho devem ser eliminados. A equidade também requer a partilha dos lucros da organização. 3. O princípio do individualismo. Os funcionários diferem em termos de atitudes, habilidades e potenciais. Portanto, cada indivíduo deve ter oportunidades de desenvolvimento de sua personalidade e potencial. A humanização do trabalho exige que os funcionários sejam capazes de decidir seu próprio ritmo de atividades e desenho das operações de trabalho. 4. O princípio da democracia. Isso significa maior autoridade e responsabilidade para com os funcionários. A participação conjunta no processo de tomada de decisão melhora a qualidade de vida no trabalho, e normalmente melhora também o fluxo produtivo. Hoje, as empresas tomam decisões descentralizadas, e existem diversos softwares de inteligência que auxiliam na tomada de decisões, agilizando a solução do problema e a burocracia de esperar os líderes da empresa decidirem, manualmente, e documentarem tudo isso. Estamos na era da autonomia profissional. Capítulo 4. Técnicas para melhorar a QVT. O movimento de QVT é de origem recente e tem um longo caminho a percorrer. São necessários esforços individuais e organizados para melhorar a qualidade de vida no trabalho de milhões de trabalhadores no país. A atenção redobrada à qualidade de vida no trabalho, QVT, proporciona um ambiente de trabalho mais humanizado. Ele tenta atender às necessidades mais complexas dos trabalhadores, bem como às suas necessidades mais básicas. A ideia é que os recursos humanos sejam desenvolvidos e não simplesmente utilizados. Além disso, o trabalho não deve ter condições excessivamente negativas. Não deve colocar os trabalhadores sob estresse indevido. Não deve danificar ou degradar sua humanidade. Não deve ser ameaçador ou indevidamente perigoso. Finalmente, deve contribuir para, ou pelo menos deixar intacta, as habilidades do trabalhador para desempenhar outras funções da vida, como cidadão, cônjuge e pai. Ou seja, o trabalho deve contribuir para o avanço social geral. Algumas das técnicas utilizadas para melhorar a QVT são as seguintes. 1. Horários de trabalho flexíveis. Deve haver flexibilidade nos horários de trabalho dos funcionários. Horários de trabalho alternativos para os funcionários podem ser horário flexível, horas escalonadas, semana de trabalho compactada, etc. O horário flexível é um sistema de horário de trabalho flexível. Horário escalonado significa que diferentes grupos de funcionários começam e terminam o trabalho em intervalos diferentes. A semana de trabalho compactada envolve mais horas de trabalho por dia por menos dias por semana. 2. Redesenho do trabalho. O redesenho do trabalho ou enriquecimento do trabalho melhora a qualidade dos trabalhos. Ele tenta fornecer a uma pessoa um trabalho excitante, interessante, estimulante e desafiador. Ajuda, também,
a satisfazer as necessidades de nível superior dos funcionários. 3. Oportunidade de desenvolvimento. O desenvolvimento de carreira é muito importante para funcionários ambiciosos e orientados para a realização. Se os funcionários tiverem oportunidades para seu avanço e crescimento, eles ficarão altamente motivados e seu compromisso com a organização aumentará. 4. Grupos de trabalho autônomos. Os grupos de trabalho autônomos também são chamados de equipes de trabalho autogerenciadas. Nesses grupos, os funcionários têm liberdade de decisão. Eles próprios são responsáveis por planejar, organizar e controlar as atividades de seus grupos. Os grupos também são responsáveis por seus sucessos ou fracassos. 5. Participação do empregado na gestão. As pessoas na organização devem ser autorizadas a participar nas decisões de gestão que afetam suas vidas. Alguns exemplos são reuniões que envolvem os temas de círculos da qualidade, gestão por objetivos e sistema de sugestões. 6. Segurança no emprego. Os funcionários querem estabilidade no emprego. A adequada segurança no trabalho proporcionada aos funcionários melhorará em grande medida a qualidade de vida no trabalho. 7. Justiça equitativa. O princípio da justiça administrativa equitativa deve ser aplicado em ações disciplinares, procedimentos de reclamações, promoções, transferências, atribuições de trabalho, etc. Parcialidade em qualquer fase pode encorajar os trabalhadores e afetar a qualidade de vida no trabalho. Capítulo 5. Facilitadores da implementação da QVT. Existem características que influenciam ou facilitam a criação de um programa de QVT na empresa, que são: 1. A atitude do funcionário. Especifica que um funcionário encarregado de um trabalho específico deve ter habilidades, conhecimento e experiência suficientes para realizar seu trabalho, vontade de aprender e abertura para a criatividade e espírito de equipe. 2. Ter condições de fornecer aos funcionários oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal contínuos. Programas adequados de treinamento e desenvolvimento devem ser organizados de tempos em tempos para ajudar os funcionários a aceitar responsabilidades mais altas no trabalho no futuro. Uma ruptura nesse processo contínuo pode gerar insatisfações e jogar todo o programa de QVT por água abaixo. Então, é importante ter um planejamento robusto para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, organizado mediante o cargo que ocupa, as habilidades pessoais, e vários outros fatores. 3. Se certificar que é possível oferecer equilíbrio entre vida pessoal e profissional, significa que uma organização deve proporcionar aos seus colaboradores momentos de lazer e descontração adequados, para que possam manter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Na teoria é muito bonito, mas na prática é diferente. Eles não devem ser sobrecarregados ou pressionados com trabalho extra, e isso é complicado, pois, em tempos de crise econômica, essa é a primeira coisa que os líderes executivos fazem com os colaboradores, sobrecarregam-os e cobram cada vez mais produção, dando a eles metas muitas vezes impossíveis. 4. Verificar a natureza da tarefa do profissional, refere-se ao tipo de trabalho atribuído a um funcionário. Isso significa que, se trabalhos rotineiros, monótonos forem alocados, isso levaria ao tédio e ao declínio da QVT, mas se a natureza do trabalho for tal que ofereça reconhecimento, crescimento, criatividade e oportunidades de avanço, leva à melhora da QVT. 5. Integrar o colaborador na gestão do negócio, incentiva a participação e o envolvimento dos funcionários nas grandes ideias, projetos e tomadas de decisões, ou seja, os funcionários se sentem parte da organização e isso desenvolve neles um sentimento de pertencimento. Eles oferecem ideias e sugestões inovadoras e criativas aos gerentes, o que, por sua vez, ajuda na melhoria dos processos e do ambiente geral de trabalho. O reconhecimento fornecido a eles, por sua vez, ajuda a motivá-los a ter um melhor desempenho. 6. Criar momentos de diversão estratégicos, refere-se a vários concursos, jogos e festas temáticas que devem ser organizados de tempos em tempos entre os funcionários, para que eles aproveitem enquanto trabalham. Jogos, que envolvem o senso de criatividade e o empreendedorismo, por exemplo, podem ser planejados em alguns momentos, para que os funcionários se sintam relaxados, mas ainda sintonizados com seu trabalho. Festas temáticas com enfeites engraçados durante o expediente, seguidos de um happy hour, podem fazer milagres no clima da empresa.
7. Buscar por alternativas de arranjo de trabalho. Horário flexível e semana de trabalho compactada desempenham um papel vital no aprimoramento da QVT dos funcionários. Deve-se avaliar a possibilidade disso com base na lei e numa análise minuciosa do impacto disso na produção e resultados. Capítulo 6. O que procuramos em um trabalho? Para auxiliar ainda mais na implementação do programa de QVT, algumas perguntas podem nos ajudar, como: o que procuramos em uma oportunidade de trabalho? A resposta, tradicionalmente, é 1. Agradecimento e reconhecimento pelo trabalho realizado. 2. Amplas oportunidades de crescimento. 3. Um ambiente amigável e cooperativo. 4. Um sentimento de que a organização é a sua segunda casa. 5. Um ambiente organizacional que inclui e valoriza a cultura e valores. 6. Empresa com boa reputação. 7. Equipes produtivas e engajadas, que não sobrecarreguem alguns poucos membros da equipe. 8. Desafios e trabalhos não monótonos. 9. Líderes democráticos e participativos. 10. Horários flexíveis e alternativos. 11. Participação na tomada de decisões de níveis táticos e estratégicos do negócio. 12. Higiene e segurança. 13. Momentos de lazer, como happy hours. 14. Uma boa remuneração. Ufa! Já parou para se colocar no lugar da empresa e ter que oferecer tudo isso aos colaboradores? É muito difícil. Todos os processos possuem graus de desafios. Haja planejamento e cuidados diários para que nada fuja do controle. Acrescente ainda que, mesmo que a empresa consiga oferecer tudo isso, há situações que fogem do seu controle. Capítulo 7. Situações que fogem do controle do programa de QVT. Na maioria dos estudos sobre QVT, há situações como conflito familiar com cônjuges e filhos que foram relacionadas e mencionadas nas entrevistas das pesquisas. Estudos baseados em gênero mostraram que a taxa de atrito para as mulheres continua a exceder a dos homens. Apesar do alto índice de participação feminina na força de trabalho remunerada, as mulheres ainda têm a responsabilidade primária de cuidar dos filhos. Consequentemente, o equilíbrio entre trabalho e família pode ser potencialmente mais difícil para as mulheres do que para os homens. Mesmo com horários flexíveis, sempre haverá o fator falta de tempo, em algum momento, pois imprevistos acontecem, como doenças e compromissos de última hora inadiáveis. Quem promover ou não promover? Pergunta simples e complexa para quem decide. Imagine você entrando em uma empresa na qual funcionários com 20 anos de casa ganham o mesmo salário daqueles que entram hoje na empresa, e realizam as mesmas monótonas funções nessas 2 décadas. Você não vai querer ficar nessa empresa por muito tempo, não é mesmo? Então, a antiguidade deve ser considerada para a promoção dos empregados operacionais e o mérito é considerado para a promoção dos quadros dirigentes. As políticas e atividades promocionais devem ser justas para manter uma alta ordem de QVT. Mas, e se o nível de produção do colaborador mais antigo é menor do que dos novos colaboradores? Esses também não merecem uma promoção. Ou o colaborador mais antigo deve ser desligado? E se ele for desligado, mesmo tendo tanto tempo de casa, como que fica o clima da organização? Os colaboradores pesam todos os detalhes e, por isso, é muito difícil definir o que é certo ou errado. Por isso, a subjetividade de como cada colaborador vê uma decisão da empresa foge, e muito, do controle da organização. Além disso, haverão colaboradores que dependerão do transporte público para chegar na empresa, e a qualidade do transporte público também foge da alçada da empresa. Esse último também gera estresse e esgotamento do funcionário, pois é comum a superlotação em horários de pico, algum problema de manutenção, chuvas fortes que paralisam o serviço, e por aí vai. Para complicar ainda mais, alguns sintomas são silenciosos. Por isso, como prevenção, a empresa pode criar um programa de saúde organizacional, educando os funcionários sobre problemas de saúde comuns e meios para manter e melhorar a saúde. Este programa também deve sugerir exercícios físicos, controle de dieta dado por um nutricionista organizacional, etc. A implementação efetiva desse programa resulta na redução de hospitalizações, absenteísmo, rotatividade excessiva de trabalho e incapacidade física, por exemplo. Bom,
só quem pega transporte público todo dia sabe das dificuldades adversas enfrentadas. Nesse sentido, a empresa pode verificar a possibilidade do modelo home office, que está muito em alta, principalmente após o início da pandemia do Covid. Aqui, a empresa avaliará quais cargos poderão ser adaptados ao novo modelo e criar meios de avaliar os impactos no orçamento e resultados do colaborador, bem como se é de fato um desejo dele trabalhar dentro de casa. Não funciona para todo mundo, como muitos pensam. Então, tudo parece simples na teoria, mas a área de gestão de pessoas, ou RH, que normalmente é a área responsável pela criação e implementação do programa de QVT, terá que ter um bom plano para sanar todas as demandas dos colaboradores, inclusive se flexibilizando para resolver as demandas que não estão sob seu controle. Capítulo 8. Benefícios diretos da QVT. 1. Envolvimento no trabalho. O envolvimento no trabalho indica a extensão da identificação das pessoas ou envolvimento do ego no trabalho. As pessoas envolvidas no trabalho passam mais tempo no trabalho e apresentam melhor desempenho. Empregos desafiadores influenciam os funcionários a se envolverem com seus trabalhos. Da mesma forma, pessoas com alta necessidade de realização e alta ética de trabalho sentem-se envolvidas nos empregos. Estes são os elementos da qualidade de vida no trabalho. 2. Senso de competência. O senso de competência denota os sentimentos de confiança que um indivíduo tem em sua própria competência. Ao se envolver em um trabalho que exige uma variedade de habilidades e talentos, os indivíduos ganham domínio sobre seu ambiente de trabalho, levando a uma melhor sensação de qualidade de vida no trabalho. Isso leva ao desenvolvimento do senso de competência. 3. Satisfação no trabalho. A satisfação no trabalho é um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis com os quais os funcionários veem seus trabalhos e o ambiente em que são realizados. Sentimentos favoráveis levam à satisfação no trabalho, enquanto sentimentos desfavoráveis levam à insatisfação no trabalho. Uma melhor qualidade de vida no trabalho torna tanto o trabalho quanto o ambiente em que são realizados favoráveis, resultando em alta satisfação no trabalho. 4. Produtividade. O envolvimento no trabalho, a satisfação no trabalho e o senso de competência afetam a produtividade dos funcionários. Quando o nível desses fatores é alto, a produtividade dos funcionários tende a ser alta. No caso alternativo, tende a ser baixo. Capítulo 9. Ações-chave de QVT na empresa. 1. Carreira e planos de carreira. Carreira refere-se a uma sequência de cargos ocupados por um indivíduo ao longo de sua vida. Do ponto de vista da gestão, o processo de desenvolvimento de carreiras e percursos de carreira constitui um meio para melhorar, ou pelo menos, sustentar a produtividade dos colaboradores e prepará-los para situações de trabalho em mudança no ambiente organizacional. Envolve questões como aconselhamento de carreira, traçar planos de carreira, sistemas de informação de carreira, planejamento de recursos humanos, avaliação periódica de habilidades, treinamento e ajuda para grupos desfavorecidos. 3 condições são necessárias para o desempenho eficaz das atividades relativas ao desenvolvimento das trajetórias de carreira dos funcionários nas organizações. A coordenação dessas atividades com outras atividades na gestão de RH. O envolvimento ativo dos supervisores de linha na sua concepção e implementação. E a provisão para igualdade de acesso ao benefício de todos os funcionários. 2. Design de trabalho, criação de novos cargos e funções. O design do trabalho influencia a satisfação, a motivação e a produtividade dos funcionários. Com a volatilidade do mundo hoje em dia, a prática de planejar os cargos a serem ocupados na empresa estão mais importantes do que nunca. Para melhorar a qualidade de vida no trabalho, o design do trabalho deve considerar fatores que moderem as reações dos funcionários ao seu trabalho. A empresa pode escalonar os cargos e suas remunerações em gerente de vendas 1, 2, 3 ou dividir cargos por especialidades em sênior ou júnior. São fatores relacionados às diferenças individuais e aos fatores interpessoais e organizacionais. Como não existe um design de trabalho universalmente bom, existem várias opções de design de trabalho para melhorar a QVT. Quaisquer que sejam as opções de design de trabalho que a gestão use, as seguintes estratégias para mudanças pessoais e organizacionais. Difundir conhecimentos sobre teoria e prática do redesenho do trabalho. Prestar mais atenção aos cargos de gerentes de primeiro e segundo nível.
Definir quais cargos devem ser redesenhados, extintos ou ampliados em novos níveis para ser ocupado por mais colaboradores. Divulgar inovações de redesenho do trabalho. 3. Sistemas de recompensa. Os sistemas de recompensa motivam os funcionários nas organizações. Os trabalhadores fazem o que satisfaz suas necessidades. Antes de fazer qualquer coisa, eles procuram a recompensa em termos de aumentos salariais, benefícios, atribuições de trabalho desejáveis, etc., que as organizações controlam. Essas recompensas organizacionais podem ser diretas ou indiretas, financeiras ou não financeiras e distribuídas individualmente ou em grupo. Qualquer que seja o tipo de recompensas, elas influenciam todos os outros aspectos da organização e devem ser usadas como parte integrante de qualquer programa de mudança organizacional. Aqui, a empresa deve verificar o que os colaboradores querem, o que e como é possível oferecer isso a eles, quais impactos, positivos e negativos, cada uma dessas recompensas influenciarão os resultados do negócio. 4. Concepção e manutenção de relacionamentos de grupo e intergrupo. Existem dinâmicas de grupo em situações formais e informais. Em conjunto com as diferentes características do comportamento intragrupo, existem características sistemáticas dos relacionamentos intergrupais nas organizações. Surge, então, um conjunto complexo de comportamentos, emoções, atitudes e crenças quando os grupos tendem a ter relações interdependentes. Como estratégia para melhorar a QVT, esforços podem ser feitos para levar em conta a dinâmica das relações intragrupais e intergrupais ao desenhá-las e mantê-las nas organizações. Diferentes intervenções da ciência comportamental podem ser aplicadas para reduzir os efeitos destrutivos dos conflitos entre grupos e melhorar a QVT. Tais intervenções visam aumentar as comunicações e interações entre grupos relacionados ao trabalho, reduzir a quantidade de competição disfuncional e substituir um ponto de vista paroquial e independente por uma consciência da necessidade de interdependência de ação que apela aos melhores esforços desses grupos. É buscar maneiras de difundir que juntos somos mais fortes. 5. Melhorar as práticas gerenciais. Especificamente, o papel da supervisão e gestão é de extrema importância na melhoria da QVT. O supervisor influencia o comportamento produtivo dos funcionários por meio de seu tratamento dos indivíduos, e as influências gerenciais por meio dos sistemas de recompensa e do desenvolvimento do trabalho em equipe. Por isso, treinar os gerentes é super importante. As práticas de gestão predominantes em uma organização influenciam demais qualidade de vida no trabalho da mesma. Um bom líder de equipes torna o ambiente mais leve e produtivo. Tome cuidado com gerentes arcaicos, que só querem resultados e não possuem um pingo de tato com o ser humano. Lembre-se que o ser humano é o foco de todo o programa de QVT, e merece toda a atenção e respeito, dentro e fora do ambiente de trabalho. Capítulo 10. Considerações finais. O trabalho é parte integrante de nossa vida cotidiana, pois é nosso sustento, carreira ou negócio. Normalmente passamos mais tempo no local de trabalho, ou no caminho deste, do que com nossa família. Então, é importante para as empresas transformarem o ambiente de trabalho na segunda casa do colaborador, no sentido de trazer qualidade de vida, satisfação no trabalho, paz de espírito. Em troca, isso reflete na boa realização da tarefa, com baixíssimo índice de falha, gerando um ciclo frutífero, construtivo e proposital. Mesmo que seja um pequeno passo em direção ao nosso objetivo de vida, no final do dia, o colaborador e a empresa devem estar satisfeitos e com vontade de olhar para o dia seguinte com um semblante positivo. Esperamos que tenha gostado deste curso de qualidade de vida no trabalho. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!